Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre esse livro aqui, trazendo mais um tema para vocês desse livro. Já trouxe um vídeo falando sobre esse livro também, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre a dica 10 dele, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você não leu, eu recomendo ler, tá? E eu vou trazer esse tema para vocês, né? O tema é esse aqui, o tema 10, a gente vai ler um pouco, dissertar um pouco dele. O tema vai falar o seguinte: vá atrás de conselhos sábios, mas de pessoas certas. Bom, primeiramente vamos fazer a abertura. Meu nome é Gustavo. Eu tô sempre aqui para espalhar inteligência e um pouco do que eu acredito. Esse canal aqui é focado inteiramente em postar as minhas visões de vida, minhas visões de mundo, minhas filosofias e etc, etc, tá? Se você gostou, então se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar. E vamos lá, vou começar fazendo a abertura da leitura desse livro e a gente vai dissertando de acordo com o que a gente vai lendo. Bom, da mesma forma, foram que Bazarne e Kobe procuraram conselhos com Ardak. Ele, outra hora, procurou conselhos de um emprestador de dinheiro rico chamado Almask. Aldark seguiu fielmente os conselhos do seu mentor e economizou 10% de tudo que ganhou. Mas na busca de uma boa casa para guardar aquelas economias, ele confiou no conselho de alguém que não era especialista e perdeu tudo. Se você quiser criar riqueza, precisará ser cuidadoso em relação a quem você pede conselhos. E é comum compartilharmos nossos sonhos com amigos familiares e acabamos arruinados. Permitimos que a opinião dos outros influencie nas nossas decisões com muita dificuldade e nos conselhos com pessoas totalmente desqualificadas. Arkak aprendeu por meio de uma experiência desagradável, confiando que um olheiro seria capaz de obter joias de boa qualidade. No entanto, o homem sabia nada a respeito de joias e, assim mesmo, com as melhores intenções, as economias de Ardak se perderam. Bom, a gente começa o livro lendo essa pequena parte de um sujeito que queria dicas e conselhos referente a dinheiro, referente a essas coisas. E a gente vê ele se dando mal por ter ouvido o conselho de pessoas que não sabem do que estão falando. E a gente trazendo isso para o contexto brasileiro, que é o contexto onde a gente mora, o contexto de, provavelmente onde você está me assistindo, então é um contexto que faz mais sentido. Puxando isso para o contexto brasileiro, tirando o contexto de dinheiro, a gente entende que a gente tem que buscar conselhos sábios, mas de pessoas de alto nível, tá? E é muito comum, realmente, a gente acabar pedindo conselho de amigos. E a gente tem que sempre prestar atenção se esse amigo ele tá no mesmo caminho que você, né? Não faz sentido um exemplo, eu quero ter sonho de jogador de futebol, quero jogar futebol, e eu vou pedir um conselho de futebol pro Ayrton Senna, tá ligado? Ou vou pedir um conselho para qualquer outro piloto de corrida, né? Eu posso, sei lá, eu quero melhorar minhas técnicas de futebol, e eu leio o livro do Ayrton Senna, por exemplo. Não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque ele é de uma área, ele era, né? Porque ele veio a falecer, mas ele era de uma área e eu sou de outra. Não tem sentido eu pedir conselho para uma pessoa que não é da minha área. A outra influência que a gente vê bastante é essa questão de que várias pessoas inteligentes, várias pessoas de grande porte, vivem falando pra gente uma coisa recorrente que a gente percebe, pelo menos eu percebi. Eles falam bastante pra gente não compartilhar as nossas metas, nossos planos de vida, o que a gente pensa para as outras pessoas, principalmente para familiares e amigos. Não é só o George Clason, que é o autor do livro, que vai falar isso pra gente. A gente vê isso de grandes comunicadores, como o Fê Alves, a gente vê isso de grandes intelectuais brasileiros, como Olavo de Carvalho, como o Tiago Krasevich. Então a gente vê também isso vindo de Maquiavel. Então os grandes, eles sempre vêm repetindo essa frase pra gente, independente do tempo. Que frase? Não conte seus planos e etc. para familiares, amigos, relacionamentos, etc. Muito por conta, eu acredito que é pela questão de que a gente tem a sensação de que realizamos aquilo, né? Liberamos uma adrenalina de falar aquilo. Talvez isso atrapalhe para conquistar algo, mas vale a pena prestar atenção, porque se tantas pessoas grandes vieram falando isso de tanto tempo até aqui, então significa que eles descobriram ou desvendaram alguma coisa que faz sentido, né? Então eu repasso o que o autor fala aqui pra gente, uma certa tranquilidade, correto? Vamos prosseguir, né? A gente vai ver agora a continuação aqui da parte do meio para baixo, tá?
Obter o conselho correto é fundamental e vale a pena para estar preparado para pagar pouco pelo melhor conselho. Lembrando-me da época que morei com Sidney, agora o autor fala um pouco da questão dele, tá? E tinha escrito profissionalmente por cerca de 1 ano. Procurei meu contador para preparar minha declaração de imposto de renda e descobri que e percebi que estimativa de imposto devia quase me fez chorar, decidindo que deveria obter uma segunda opinião. Então, uma amiga que também era escritora recomendou o contador dela, que estava acostumado a trabalhar com escritores e talvez tivesse algum conselho melhor. Marquei um encontro e lhe mostrei as contas de outro contador. Ele precisou de menos de 5 minutos para identificar o erro. A atividade literária é uma das poucas profissões que permitem calcular a média de renda ao longo de alguns anos, considerando a influência inevitável. Outros contadores não tinham reconhecido, disse eu, ou tinham não se lembrado de aplicar ao meu caso. Embora meu novo contador cobrasse um valor de 25% maior do que por seus serviços, foi capaz de reduzir de forma legítima o imposto devido em mais de 60%. Ou seja, a gente vê que na própria vida do autor, ele já fez escolhas erradas, ele já fez citações erradas, ele também já errou na questão de conselhos, mas conseguiu corrigir. Houve uma frase, né, do presidente do Flamengo, né, o BAP, se eu não me engano, e é uma frase que, assim, de primeiro eu não dei muita importância, mas depois que eu reouvi o áudio que o BAP, presidente do Flamengo, comentou, eu achei interessante, né? Ele vai comentar para a gente, o BAP fazendo essa citação contemporânea, loucura, né? Com o presidente do Flamengo. Ele vai falar que quando você pega um trem errado na vida, né, você pega um local errado, um trem, interprete o trem como um caminho errado, pode ser. A gente tem que corrigir na primeira parada, no primeiro ponto. Ou seja, no primeiro ponto a gente tem que corrigir esse erro. Tem que ser corrigido. Descer do trem e pegar um trem para corrigir o caminho. E eu acho que é o que a gente tem que fazer de certa forma. Se a gente pegou um trem errado, descer e pegar o trem certo. Assim como fez o autor aqui, buscando um contador diferente, com uma outra experiência, acostumado a trabalhar com escritores, para conseguir auxiliar melhor a renda. Isso a gente pode trazer para o nosso contexto social mesmo. Às vezes a gente quer um conselho sobre relacionamento, sobre poder, sobre relevância, e a gente tem que pedir esse conselho sempre para os maiores. Vale lembrar que a gente não pode se importar com conselho de pessoas que estão abaixo da gente. Abaixo da gente em que sentido? No sentido que você atribui para si próprio. Se você é jogador de futebol, você tem que aceitar conselhos de pessoas maiores que você, certo? E se você é intelectual, você tem que aceitar conselhos de pessoas que têm um intelecto maior que o seu. Se você é corredor, você tem que aceitar o conselho de pessoas que já correram mais que você correu. Entendeu? Se você é CEO de empresa, você tem que aceitar um conselho de um CEO maior que você, ou que tem uma estatal maior que você. Você não pode aceitar um conselho de um cara que tem uma estatal menor que a sua, ou que é um jogador de futebol menor que você, ou que não tem intelecto nenhum e quer te passar conselho. Compreendeu? Geralmente essas pessoas baixas, elas emitem opinião apenas por emitir, apenas por massa, só, tá? Continuando, a informação é inevitável, mas você tem o tempo de dominar a habilidade, a área expressiva de que precisa para criar riqueza. Bom, e a gente finaliza esse vídeo com um conselho do próprio autor. Vou finalizar esse vídeo com um conselho do próprio autor. Ele vem com uma ideia aqui pra gente, ó. E eu vou estar fazendo a leitura para vocês, tá? Ó, uma ideia para você. Se precisar de um conselho, pare e pense sobre quem será a melhor pessoa que poderá dá-lo. Você não deve pedir um conselho sobre relacionamentos para um amigo que se divorciou 3 vezes. Então, por que pedir conselhos financeiros de pessoas em situações parecidas com a sua? Se você não conhece alguém, então pague um bom profissional por isso. Bom, eu finalizo esse vídeo com essa ideia de que a gente não pode sair prestando atenção na opinião dos outros, por mais que isso seja clichê, falado por muitas pessoas, mas eu trago uma citação de responsa aqui desse livro. Outros autores também vêm falar isso pra gente, né? Maquiavel vem falar pra gente, Olavo de Carvalho fala isso pra gente também, Camus, ele vai flertar pra falar isso pra gente, mas vai falar.
Então, assim, acredito que a gente tem que sempre pegar opiniões de pessoas relevantes e maiores que a gente, e ponto. A gente não pode pegar opiniões de pessoas igualitárias ou menor que a gente sempre tem que levar em consideração quem é maior que a gente, e deixando claro uma opinião minha, é que não sempre maior que a gente, mas pelo menos que seja no mesmo caminho que a gente. Se eu quero ser um intelectual e estou lendo para ser, e eu acabo encontrando uma pessoa que tem o mesmo objetivo, que está no mesmo caminho que eu aceito a opinião dessa pessoa. Tá? Porque vale lembrar que por mais boa intenção que seja a pessoa para dar a opinião, se ela não tiver repertório, intelecto, quem sabe um bom tempo de vida, e mais bom tempo de vida não garante sabedoria, vale deixar claro, possa fazer alguma diferença quando a opinião ela vem do lugar errado. É isso, espero que vocês gostaram desse vídeo, mais um vídeo bom pra vocês. E é isso, que Deus abençoe todos vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, em busca de 200 inscritos. A gente bateu 100 inscritos, então em busca de 200 inscritos. É isso, valeu e fui.